Esse assunto, meus irmãos, de o remédio infalível. É claro que os irmãos vão entender logo de princípio que não se trata de remédio para doenças físicas. Nós estamos falando de uma doença que é muito mais vital ou fatal, que é a doença da alma, a doença do espírito, aquilo que traz a morte para a nossa vida, para as nossas famílias. Sabe, isso é muito importante refletirmos sobre isso, porque hoje a procura por medicamentos nas farmácias tem sido muito grande. Segundo o Conselho Federal de Farmácia no Brasil, existe uma farmácia ou drogaria para cada 3.300 pessoas. E o país está entre os 10 que mais consomem medicamentos no mundo. As pessoas continuam indo às farmácias, às drogarias, e a cada vez aumenta a demanda, não porque os medicamentos não sejam eficazes, ou porque a gente não precise de um tratamento medicamentoso, mas a gente sabe que o grande problema do ser humano não é o físico. O grande problema do ser humano, no que diz respeito a esta vida, é o emocional. São as nossas emoções. É a história da nossa vida. O que aconteceu conosco desde a gestação, fomos uma criança desejada ou não, ou durante o parto, a gestação, houve conturbações na família, houve separação dos pais, houve brigas, houve confrontos. No nascimento, como é que foi? Foi um parto normal? Foi cesariana? Houve alguma complicação? Nos primeiros 3 anos de idade da criança, como é que foi a vida dessa criança? Até o 7º ano, quando está sendo formada a personalidade de um ser humano, o que aconteceu na vida dessa criança e depois na fase junior, adolescente, jovem, qual é o histórico de cada um de nós. Então, muitos de nós estamos indo à farmácia, muitas vezes buscar o remédio errado, assim como na vida espiritual. Na vida espiritual, às vezes, nós não percebemos também qual é a causa do nosso vazio interior, qual é a causa da doença da nossa alma, da nossa psique, mas também a doença do nosso pneumatos, do nosso espírito. O que é que está causando esse sofrimento em nós? Por isso eu gostaria que nesta noite, ainda que a gente nunca deva deixar de fazer o tratamento, de tomar remédios orientado devidamente por um médico, mas eu quero falar desse medicamento que é o tratamento para a alma, o tratamento para o espírito. Conta-se que um homem costumava andar vendendo cocada pelas casas. Em toda casa que ele vendia uma cocada, depois da pessoa pagar, ele entregava um envelopinho, que estava escrito assim: o remédio para a cura de todos os males. E quando a pessoa abria, estava escrito lá, o amor de Deus. Não é que o amor de Deus vá curar as nossas doenças, ainda que esse amor possa ter esse reflexo. Não somente o amor de Deus. Vocês já notaram que uma pessoa chega num consultório médico, às vezes ela chega se arrastando, puxando o pé, toda dolorida. Aí quando chega lá, o médico dá uma palavra positiva para ela: olha, esse remédio vai ser bom, você não está com esse problema. A pessoa já sai de lá mais erguida, mais animada. É comum acontecer isso. Normalmente, vocês já viram como é que o doente entra no consultório médico? Sempre assim, bem, né? Oi, doutor, e tal. Aí depois de sair de lá, parece que já não está tão doente assim. Porque é o fator emocional e o modo como somos tratados. O amor na vida tem um efeito poderoso na vida das pessoas.
O amor humano, o cuidado humano tem um poder extraordinário. Renova a esperança, traz cura psicológica também. Agora imaginem o amor de Deus por nós. Por isso que o amor de Deus é o remédio infalível, em primeiro lugar, porque de acordo com este versículo, porque Deus amou o mundo. A primeira informação que nós temos aí é de que Deus existe. Deus existe. O primeiro remédio para nossas vidas é Deus. Na minha juventude, havia um cântico que nós entoávamos e dizia o seguinte: quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Quem ama este mundo não tem nada. Mas quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Houve um teólogo chamado Moltmann, que ele foi assim o pós-guerra, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era muito jovem, foi preso e lá na prisão ele estava assim muito conturbado, porque ele tinha familiares crentes, pais crentes, mas ele não pôde conviver com a realidade da guerra. Ele estava em frente a uma cerca de arame farpado, enquanto ele estava ali, uma bomba explodiu e matou a maior parte dos amigos dele, dos soldados companheiros dele. Então ele perguntou, mas onde é que está Deus? Cadê Deus? Como é que Deus permite uma situação dessa? E aí ele foi preso pelos ingleses. Enquanto ele estava preso, por incrível que pareça, um dos inimigos deu um Novo Testamento para ele, daqueles que eram considerados inimigos. E ali ele teve a resposta de Deus. Onde estava Deus quando os meus amigos explodiram? E a resposta foi, no mesmo lugar, quando o meu filho estava sendo sacrificado, estava sendo crucificado. Eu estava com ele. Toda pessoa que morre, não importa a condição em que essa pessoa morra, Deus está presente. Nada foge aos olhos de Deus. Então, o que nós precisamos é conhecer Deus. A Bíblia diz que vida eterna é conhecer Deus. Esse é o maior remédio para as nossas vidas. Quando as pessoas não têm Deus, são pessoas doentes. Os irmãos conhecem aquela famosa frase do Billy Graham, que ele dizia que o homem, na verdade, quem dizia isso foi Agostinho. Ele dizia, o homem tem um vazio do tamanho de Deus. E ele nunca será feliz enquanto não preencher esse vazio. A maior cura para as nossas vidas, o primeiro remédio que é infalível, é ter Deus na vida, ter Deus no coração. É a falta de Deus na vida das pessoas que as leva a ter uma vida de desespero e de não compreender o sentido das tragédias desta vida. Mas quando a pessoa tem Deus, ela vai entender, assim como o Filho de Deus estava ali na cruz, e Deus permitiu que ele fosse crucificado por nós, que nós vamos ver daqui a pouco um versículo. Então, o primeiro remédio infalível para a cura da nossa vida é que nós precisamos encontrar Deus. As pessoas não têm Deus, falam que tem Deus. Jesus diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está apenas na boca dessas pessoas, mas não está no coração, na vida delas. Elas não tomaram esse remédio. Conta-se que uma pessoa estava muito doente e foi fazer uma consulta, e então o médico prescreveu lá os remédios, escreveu lá na receita os remédios que a pessoa deveria tomar, e ela foi na farmácia e comprou os remédios, e levou para casa. Mas ela não tomou os remédios. Ela não se tratou.
A pessoa tinha os remédios em casa, até pagou pelos remédios, mas não tomou os remédios e morreu. Assim são as pessoas que têm Deus em casa, têm Deus na sua vida, mas não têm Deus no coração, no sentido de tê-lo experimentado como Senhor e o Salvador, como remédio. Segundo lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o grande amor de Deus, de tal maneira, é um modo, como se diz, superlativo, é uma maneira exagerada de nós falarmos a respeito de Deus, poderíamos dizer até hiperbólica. De tal maneira, não tem como expressar, dimensionar, medir o amor de Deus. Na quinta-feira, eu falei sobre o incomensurável amor de Deus. Agora, hoje pela manhã, eu falei sobre Deus ama porque Ele é amor. Ele não apenas ama, mas a essência dele é amor. Essa é a segunda grande e maior necessidade do grande amor de Deus nas nossas vidas. Em terceiro lugar, ou terceiro remédio infalível que está embutido dentro deste versículo de João 3,16, é a importância de, como eu disse, tomar o remédio. Não adianta ter o remédio em casa. Porque aí em João 3,16 vai dizer para que todo aquele que nele crê. Não basta ter o remédio, é preciso crer, é preciso tomá-lo, é preciso ingeri-lo, ministrá-lo à nossa vida, quando a gente quer um tratamento sério de saúde. Só um momento, irmãos. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Aquele livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que eu já recitei para os irmãos, um dos principais temas é que Deus está constantemente ao nosso redor, buscando ter conosco um relacionamento de amor, que seja real e pessoal. Deus quer se relacionar conosco de modo amoroso, mas Ele não invade a nossa privacidade. Ele não força a nossa liberdade. Ele espera ser convidado. Por isso que Ele nos deu livre-arbítrio, para a gente decidir se quer a companhia, se quer esse remédio mesmo ou não, nas nossas vidas. Se a gente quer ser tratado por Ele mesmo ou não. E de que modo que a gente toma esse remédio? Em primeiro lugar, arrependimento e conversão. Em Atos 3,19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento, você já sabe que é mudança de mente. Existe a palavra grega que fala metanoia. A conversão é aquilo que no militarismo diz meia volta, vou ver, volte. Meia volta, vou ver, volte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que as pessoas precisam fazer é voltar. Deixar de seguir no caminho que está indo, que está levando à morte, está levando à perdição, está levando ao afastamento de Deus, e voltar para Ele. Quando isso acontece, olha o que diz aí: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Enquanto uma pessoa não se arrepende, não muda de mente, não muda de pensamento, deixar de ter aquele pensamento seu e passar a pensar com o pensamento de Deus, enquanto ela não se converte, ela não dá uma meia volta, ela
continua com os pecados ativos. E a Bíblia diz que a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. O julgamento, a condenação divina continua pairando sobre essa pessoa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados. Enquanto a pessoa não arrepende e não volta, os pecados estão ativos, com todo o seu poder, a sua força de morte, e eles estão matando você. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Não tem como mudar isso, não tem como desculpar, dar um jeitinho, não existe isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados. Os seus pecados, os nossos pecados, estão ativos e matando, destruindo a nossa paz, a nossa esperança, a nossa alegria. Para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de quê? De refrigério, de alívio, de paz. Pela presença do Senhor. O que está faltando na vida das pessoas é a presença de Deus. Aquele que toma, irmãos, desse remédio divino, não pode permanecer como está, não tem condição de alguém dizer que tem Deus e não muda de vida. Então, se por um lado tem que haver arrependimento em conversão, mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente, metanoia. Conversão é voltar do sentido que estava indo. E, em segundo lugar, batismo e discipulado. Em Mateus 28, 19 e 20, esse versículo, quase todos os cristãos sabem esses dois versículos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma pessoa que se arrepende, que muda de mente, que volta e que não batiza, ela não é uma seguidora de Jesus. É preciso batizar. O batismo é essa confissão pública de que você é um seguidor de Jesus. O batismo é essa identificação. Até o próprio Jesus, para começar o ministério dele, ele se batizou. Todas as pessoas que se converteram e que perguntavam o que devemos fazer, a resposta era: sejam batizados. Sejam batizados. Terceira maneira da gente tomar esse remédio. Primeira, arrependendo e convertendo. Segunda, batizando, sendo um discípulo, um seguidor de Jesus. Terceira, congregar, estar junto na igreja. Em Atos 2,41 diz: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aquelas pessoas foram batizadas e não foram para casa e ficaram vivendo a sua vida, não. Elas passaram a congregar. Porque é na congregação que nós construímos a vida uns dos outros, a Bíblia diz. Que nós edificamos uns aos outros. Cada um de nós precisa do outro, porque Deus deu dons diferentes para cada um de nós, e esses dons fazem com que a gente vai colocando um tijolinho na vida do outro, e vai edificando. A pessoa que não congrega, ela fica com paredes espirituais da sua casa sem construção, e tem mais, e ela deixa de construir a parede do outro, da casa do outro. Olha que situação. Por isso que eles se congregavam,
E olha o versículo 42 que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles precisavam de ter comunhão uns com os outros, e no partir do pão e nas orações. O povo de Deus precisa congregar, precisa de deixar de viver para si, sua vidinha pessoal, particular. Olha o verso 44. Todos que criam estavam unidos. Em outra versão diz, estavam juntos. E tinham tudo em comum. Verso 45. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Eles pensavam na necessidade dos outros, não viviam com suas propriedades só para si. Era uma comunidade de amor. Em quarto lugar, a pessoa que toma esse remédio, ela compartilha o amor de Deus. Há uma história, esse texto aí de Marcos 5,19, que diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E na continuação diz que ele foi e pregou por Decápolis. Deca é 10, polis, cidade. Ele saiu pregando por 10 cidades. Saiu pregando por 10 cidades. Esse homem, ele era um endemoniado. Ele vivia pelos sepulcros. Ele se feria. Ninguém conseguia prendê-lo. Mas Jesus chega lá e liberta, e o cura. E aí depois ele quis atravessar o mar com Jesus. Jesus falou: olha, não, você agora tem uma missão. Você precisa compartilhar com os seus o que Deus lhe fez. A pessoa que é batizada, a pessoa que toma esse remédio, que se envolve, que congrega, ela leva essa palavra para outros. E tem mais um resultado de quem toma desse remédio, João 3,16, novamente o finalzinho. Tenham a vida eterna. Tenham a vida eterna. Quando nós fazemos o tratamento adequado, quando procuramos o profissional certo, e que ele nos abençoa através da cura, Deus usa, a gente restaura a vida. Só que essa vida é limitada. Porém, quando a gente toma o amor de Deus, a gente passa a ter vida eterna, não importa o que vai acontecer daqui para frente. Passa a viver eternamente. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero convidá-los a tomar do remédio que é infalível, que com certeza vai perdoar os seus pecados, porque vocês veem que é para todo aquele. É pessoal, precisa ser decidido, usado por cada pessoa. Sabe uma coisa interessante, para concluir a mensagem desta noite? Precisamos tomar esse remédio por 2 motivos a mais. Primeiro, a Bíblia afirma que Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Precisamos beber este amor de Deus, ingerir este amor de Deus em nossa vida. Em segundo lugar, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Deus se revela de acordo com cada circunstância. E a palavra Jeová Rafá significa o Senhor que te sara, que te cura. Talvez você esteja precisando do Jeová Rafá nesta noite. Talvez você tenha procurado Deus somente como Deus Todo-Poderoso, como Deus El Shaddai. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3, diz: eu sou Jeová,
eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Como pelo meu nome, o Deus que salva, não lhes fui perfeitamente conhecido. Abraão conheceu Deus como Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que conhecem Deus só como Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Inclusive, esse versículo é usado de maneira equivocada. Só como Deus que pode todas as coisas. Mas talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja precisando de conhecer Deus como aquele que sara, aquele que cura as nossas feridas emocionais, as nossas feridas espirituais, porque estamos numa geração doente. O povo de Deus está doente. E a doença do povo de Deus não é a doença física, pelo contrário, é a doença psicossomática. É a doença que está na psique das pessoas, que reflete no corpo, no soma. Mas à medida que a pessoa tiver experiência com Deus e que esse interior da pessoa for mudado, isso pode refletir no nosso corpo. Você está precisando, meu irmão, minha irmã, do Jeová Rafá? Você está precisando de beber desta cura, ou experimentar esta cura, beber desse Deus nesta noite? Eu gostaria de orar com todos que aqui estão. Vamos ficar em pé, orar também com aqueles que nos acompanham virtualmente. A equipe de louvor já pode tomar o seu lugar. Orar com todos aqueles que nos acompanham virtualmente, todos os irmãos que estão aqui. Meu irmão, que tempos difíceis que estamos vivendo. O quanto estamos precisando de Deus nas nossas vidas. O quanto estamos precisando que Deus trate de nós, nos dê a cura de que mais necessitamos, a cura da alma, a cura do espírito. Existe um cântico muito antigo que diz: perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, mas perder a alma é perda tal que não se recobra jamais. Você está precisando de cura, meu irmão, minha irmã? Vamos orar agora. Deus, nosso Pai, o quanto precisamos de Senhor como Deus que sara, Deus que cura. São tantas doenças, Senhor, que temos na nossa vida, porque Tu és o Deus que curas também o nosso físico. E nós te suplicamos isto nesta noite para aqueles que são doentes fisicamente, que assim, Deus, como na pessoa do Teu Filho Jesus, Tu curaste tantas pessoas. Ministra a Tua cura, Senhor, nesta noite para cada pessoa. Tantas que estão aqui, quantas que nos acompanham pelo YouTube, Senhor. Mas também, Senhor, dá-nos as outras duas curas principais. Cura da alma, Senhor, que estraga tanto a nossa vida, que conflitua tanto as nossas emoções. Ah, Deus, misericórdia, Senhor. Mas também cura o espírito, Senhor. Aquele que está condenado pelos seus pecados. Que nesta noite o Teu amor possa ser derramado nesses corações, nessas vidas. Como a Tua palavra diz que o amor de Deus está derramado em os nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que Teu Espírito, Senhor, venha de um modo especial em cada coração nesta noite. Ó Deus, misericórdia, te suplicamos, em favor de cada um de nós, a cura de que mais necessitamos, que Tu nos possas ministrar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém.